Seja muito bem-vindo ao curso WFA. Meu nome é Rafael de Oliveira. Sou instrutor teórico desse curso e às vezes prático também. Mas esse é um dos cursos que eu terceirizo a parte prática para alguns dos meus instrutores de confiança, mas geralmente eu vou participar da prática junto com os instrutores. Bom, pessoal, então esse curso é extenso, tá? A parte teórica dele é extensa. Por que eu prefiro dar a parte teórica desse curso híbrido pela internet, seja pelo YouTube, que eu vou disponibilizar no YouTube a parte teórica, pelo menos uma parte aqui, ou numa plataforma. Pessoal, esse curso ele tem 20 horas, tá? 20 horas. É óbvio que eu vou da parte prática, vai ser um dia inteiro de curso. Mas eu dou parte dessas horas online, por quê? Porque vocês não vão ficar um dia numa sala de aula. E uma sala de aula, pessoal, você piscou, você vai perder alguma coisa importante. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem tempo de ficar 2 dias, um dia numa sala de aula, outro dia, as pessoas não têm esse tempo, né? Então, eu acho que é melhor dar a teoria online, e eu vou explicar detalhadamente aqui cada coisa importante da teoria. Tem coisas que eu vou passar direto, óbvio. As coisas importantes aqui, vocês podem ter certeza que eu vou detalhar aqui, para vocês assistir quantas vezes quiserem e não perder nada. Então, pessoal, esse curso, o nome dele, deixa eu escrever aqui, WFA. Tá escrito ali embaixo, né? WFA, Wilderness First Aid. Não sei falar inglês, pessoal, tá? Tô me virando aqui. Mas significa primeiros socorros na natureza. Esse curso, pessoal, ele não é um curso de sobrevivência. Vocês não vão aprender sobrevivência. Vão aprender sim alguma coisa relacionada à natureza. É por isso que eu terceirizei a parte prática. Os meus 2 instrutores são excelentes instrutores. Tem um conhecimento muito bom aí na parte de mata, que é onde vai se dar o treinamento. Porém, pessoal, a natureza, a gente não tem só a mata na natureza. Quando eu falo mata, eu estou falando de modo geral ainda, tá? Porque eu sou do Paraná e aqui a maior parte da mata que eu conheço, os meus instrutores conhecem, é a Mata Atlântica. Eles não são especialistas em Mata Atlântica, eles não são biólogos, tá? Não são estudiosos do assunto, mas de modo geral, eles sabem se virar numa mata, tá? Sabem fazer um abrigo, sabem improvisar bastante coisa, então por isso que eu chamei eles. Mas a natureza, pessoal, ela é muito extensa, muito complexa, tá? Quando a gente diz natureza, a gente pode estar falando de natureza, uma montanha com mata, por exemplo, Pico Paraná. Teve o caso do Roberto Thomas, que se perdeu lá. Uma montanha com mata, ou seja, mata fechada de dia, tem aquele calor intenso, fica abafado, e chuva, bastante chuva, e à noite o sol vai embora, aí o calor vai embora, a mata não retém calor, fica aquele frio intenso. As pessoas, inclusive o próprio Luciano Tigre, um sobrevivencialista, um cara bastante conhecedor do assunto de sobrevivência, ele até falou uma coisa aí na televisão, se eu não me engano, que as pessoas até estranharam. A hipotermia, pessoal, ela não se dá só no gelo, nas baixas temperaturas da neve, muito pelo contrário. A hipotermia, ela se dá em área de mata. Por quê? Porque fica chovendo toda hora, você fica molhado, não tem aquele calor no dia, aí fica frio e você todo molhado, gelado. Aí acontece a hipotermia. A hipotermia, erroneamente, as pessoas acham que só se dá em área de gelo, de frio intenso. Não, negativo. A hipotermia se dá em local que tem umidade, porque quando tem umidade, você fica molhado, você não consegue ficar seco, você não retém a sua temperatura. A umidade, ela vai tirando a sua temperatura, tá? Quando você fica com a roupa molhada, né, você fica parado, aí aquela roupa molhada, aquela umidade, a tendência é fazer com que qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer objeto que esteja com
a tendência é normalizar a temperatura, aquela região de mata ali. Qualquer coisa com a temperatura acima, ela vai querer baixar a temperatura daquele objeto ali. Então, o seu corpo, a tendência é a mata deixar o seu corpo na temperatura da mata. Seu corpo tem 36 graus, a mata tem 18, sei lá, 20. A tendência é a mata ficar baixando a sua temperatura ali, que está frio. Então é mais ou menos isso que vai acontecer, pessoal. A baixa temperatura na mata ali também é um fator de risco. Então, quando a gente diz natureza, pessoal, está falando de vários tipos de natureza, bioma. Aqui no Brasil, a gente tem a região de Planalto, Cerrado, Caatinga. Tem Santa Catarina, que tem a Mata Atlântica, porém na época de frio é extremamente frio ali. Aí nós temos a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, aquele calor intenso. Nós temos a Amazônia, é um outro tipo de mata, um outro tipo de animal peçonhento, de animal de grande porte, né? Tem cobra grande, gigante, tem... Enfim, pessoal, cada natureza ela vai ter os seus riscos, tá? Então, por isso que o objetivo desse curso da HSI não é ficar ensinando sobrevivência na selva. Até porque a HSI é uma instituição americana, norte-americana. E a natureza lá é completamente diferente da natureza daqui. Lá eles têm deserto, região de deserto, como Texas, por exemplo. Aquelas regiões da Califórnia ali também. Eles têm neve, montanha com neve, montanha sem neve, vale. Então tem vários tipos de natureza nos Estados Unidos. Então não dá para ensinar sobrevivência em cada tipo de natureza, não dá, é muito grande. E o meu curso, pessoal, eu não sei quem é você que comprou o meu curso, ele vai ficar disponibilizado tanto no YouTube quanto em plataforma, na Hotmart ou Eduz. Então eu não conheço você que comprou o meu curso. Às vezes você é um aventureiro, às vezes você é uma pessoa comum, que é apenas um trilheiro amador que só quer aprender um básico para subir um Pico Paraná, um Anhangaba, um Caratuba, ou às vezes você é um profissional, é um aventureiro que tem condições financeiras de viajar o mundo todo, ou faz isso de maneira patrocinada, profissional. E aí o meu curso, ele tem que ser focado em primeiros socorros, né? Porque você já sabe, já tem a tendência de saber muito mais do que eu na questão de sobrevivência, natureza, o que levar para cada tipo de região. Mas o meu curso ele vai abranger os equipamentos que você vai usar de primeiros socorros, e aqui eu vou dar sugestão do equipamento mais simples, mais barato, até o equipamento top de linha que vai ser importado de outros países, por exemplo, dos Estados Unidos. Então eu estava vendo esse dia um tracionador de fratura de fêmur, um equipamento que não tem no Brasil, mas ele serve para a área de mata primeiro socorro, porque ele é pequeno, ele é justo, ele cabe numa mochila, por exemplo. Um tracionador para fratura de fêmur, que é uma das piores lesões que você pode ter numa região afastada. Bom, pessoal, preparando-se para ajudar, é esse o objetivo desse curso, tá? É preparar você para prestar primeiro socorro. Se você está aqui, você já assistiu o meu vídeo, os 4 requisitos para se prestar primeiro socorro. Sim, pessoal, existem 4 requisitos básicos, os 4 pilares do primeiro socorro, onde você precisa ter boa vontade, ou às vezes não é boa vontade, é necessidade, a boa vontade de ajudar o próximo, onde você precisa ter conhecimento, que é que graças a Deus você está fazendo isso aqui agora, buscando conhecimento para ajudar uma pessoa, porque você precisa ter conhecimento teórico de fisiologia, de certos equipamentos que são específicos para primeiros socorros e APH, de anatomia, esse tipo de coisa, tá? Conhecimento aí os meus instrutores vão dar um conhecimento básico para vocês aí de preparação, se você tiver que fazer uma fogueira para passar a noite no mato, para começar no outro dia a retirar essa pessoa que se machucou. Conhecimento, tá? Iniciativa, o terceiro requisito, iniciativa para você ajudar alguém. Equipamento, quarto requisito. E eu não listo como quinto requisito, mas o equilíbrio emocional, pessoal. Você precisa ter isso. Então, preparando-se para ajudar, que é o que vocês estão fazendo. Então, tem 4 requisitos, pessoal. Requisito número 1.
boa vontade ou necessidade. Necessidade é quando a pessoa que você vai ajudar é a pessoa que você ama. Então você não vai simplesmente ficar olhando a pessoa que você ama machucada e não vai fazer nada. Então, requisito número 1, boa vontade ou necessidade. Requisito número 2, conhecimento. Requisito número 3, você ter... Requisito número 3, você ter iniciativa. Requisito número 4, equipamento. E o número 5, geralmente eu não listo, né, no número, mas ele está nessa lista. Equilíbrio emocional, pessoal, uma situação de emergência. O Roberto Thomas, que ficou perdido no Pico Paraná no começo de 2026, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? No comecinho de 2026, se vocês procurarem no YouTube, talvez estejam aí ainda. O Roberto Thomas foi convidado a fazer uma trilha, uma pessoa que ele não conhecia, e acabou se perdendo na mata na hora da volta. Aí, se ele não tivesse mantido a calma e o equilíbrio, teria acontecido uma tragédia, porque ele ficou 5 dias e 5 noites perdido numa região extremamente inóspita, que é a região posterior ao Pico Paraná, porque ele desceu a montanha por um lado que não era para ter descido, tá bom, pessoal? Então eu vou cortando o vídeo por aqui, não vou fazer vídeo muito longo, tá? Então esse aqui, pessoal, é o primeiro conjunto de slide, tá? É o slide número 1. Vão ser um conjunto de vários vídeos, pessoal. Esse curso ele é bem longo, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo.